Seja bem-vindo à 149ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de 5 sobre 3 menos x, quando x tende a 3 pela direita. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isto através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, observe aqui. No exercício eu tenho limite de 5 sobre 3 menos x, quando x tende a 3 pela direita. O que isso quer dizer? Que a variável, o valor dela se aproxima de 3, né? O valor do limite dela, ela corresponde, né, em x. A variável em x está se aproximando de 3, mas não chega a 3. É um número muitíssimo próximo de 3, mas não é 3. Observe. Está se aproximando de 3 pela direita. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o valor do limite tende a 3 de forma decrescente. Imagine que aqui fosse 4, aqui fosse x igual a 3,5, aqui muito próximo de 3 é x igual a 3,1 e muito mais próximo de 3 é x igual a 3,001. Observe. Isso quer dizer o quê? Que x, o valor do limite, né, em x, o valor que a variável vai assumir é um valor extremamente próximo de 3, mas ainda assim pouquíssimo maior do que 3. Então, não é 3. Então, voltando aqui para o exercício. Logo que esse valor ele é um valor maior do que 3, não há aqui uma indeterminação. Eu posso substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo. Observando o que? Simples. Ó. Ao substituir o valor em x, eu terei 5 sobre 3 menos 3 pela direita. Porque, novamente, ó, esse aqui não é 3, é um valor maior do que 3, mas que não chega a ser 4. É um valor um pouco maior do que 3. Só que esse valor será multiplicado por menos 1, porque eu tenho um sinal negativo aqui, que estava à frente da variável x, ou atrás, né? Dependendo como você tem como referência. Se a referência for da direita para a esquerda, tá à frente. Se for da esquerda para a direita, tá atrás. Bom, esse sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando a variável x. Logo, menos 1 vai multiplicar esse valor, que é 3 pela direita. E eu teria o quê? Menos 3 pela esquerda. Vai inverter aqui o sinal da aproximação. Por quê? Simples, ó. É como se tivéssemos aqui a seguinte operação, o seguinte produto. Imagine, ó. 3,1 vezes menos 1. Isso aqui daria o quê? Menos 3,1. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, este valor, que antes era um valor maior do que 3, era um valor positivo, ó, 3 pela direita, virou né, um valor negativo. Muito menor do que 3. Por quê? Porque este valor foi multiplicado por menos 1. Ele era um valor positivo um pouco maior do que 3, que foi multiplicado por menos 1, um valor positivo um pouco maior do que 3, multiplicado por menos 1, logo se tornou o quê? Um valor negativo muito menor do que 3. Com isso em mente, eu tenho que no denominador desta fração, eu terei o quê? 5 sobre 3 menos 3 pela esquerda. Ou seja, um valor que agora é menor do que menos 3.
Por quê? Porque, novamente, ó, agora eu estou o quê? Me aproximando de menos 3 pela esquerda. É isso que isso aqui significa, ó. É menos 3 pela esquerda. Então, este valor aqui é um valor menor que menos 3. É como se eu tivesse aqui, imagina, aqui é o menos 3 e eu tivesse aqui, ó. Vamos supor que x fosse menos 3,2 ou menos 3,01. É um valor menor do que menos 3 agora. A multiplicação por menos 1 inverteu a grandeza aqui deste número real. Antes era um valor maior do que 3, mas inferior a 4. E agora é um valor menor do que menos 3. Então, ao realizar aqui a diferença de 3 menos 3 pela esquerda, eu obteria o quê? 0 pela esquerda. Por quê? Simples. É como se tivéssemos aqui a seguinte diferença. 3 menos 3,1. Isso aqui vai dar o quê? Menos 0,1. Ah, é um número positivo, é mais 3, menos 3,1. Esse 3,1, valor negativo. Então, qual vai ser o resultado dessa diferença? Menos 0,1. Novamente, isso quer dizer que este valor aqui é menos 3,1? Não, é um valor menor que menos 3, mas muito próximo dele. Por isso que o resultado dessa diferença é considerado como zero pela esquerda. Porque é um valor negativo agora, próximo do zero, mas não é zero. Mas muito próximo do zero. Próximo quanto? Imagine que fosse o seguinte, ó. Que fosse a seguinte subtração aqui, a seguinte diferença. 3 positivo menos 3,001. Isso aqui daria o quê? Menos 0,001. É um valor muito próximo do zero, só que negativo. Então, tende a zero pela esquerda, ou seja, tende a zero a partir de valores negativos, mas não é zero. E é o que? Um valor negativo. Muito próximo do zero, mas não é zero. Agora, o que ocorre quando dividimos um valor positivo por um valor negativo? Regra básica de sinais quando se trata de uma divisão. Temos um resultado da divisão que será o quê? Um valor negativo. Por quê? Novamente, ó, eu estou me aproximando de zero agora, pela esquerda. Ao realizar essa divisão, vou ter o quê? O resultado da divisão desse quociente, um valor negativo. Mas vai ser qual valor negativo? O infinito negativo. Aí você pode se perguntar assim, mas calma aí. Por que é o infinito negativo? Eu entendi por que é negativo, mas por que é o infinito? Por que o resultado da divisão de um número real por um número extremamente próximo de zero, mas que não é zero, tem como resultado o infinito? E neste caso aqui, o infinito negativo, porque é um número que se aproxima de zero a partir de valores negativos. Bom, porque o que está acontecendo aqui é algo semelhante a isso aqui. Ó. Imagine que tivéssemos aqui ó, 5 dividido por 0,1. Qual seria o resultado dessa divisão? Bom, seria 50. Se tivéssemos aqui, ó, 5 dividido por 0,001, qual seria o resultado dessa divisão? 5 dividido por 0,001. O resultado seria 5.000. Agora, este valor aqui representa menos 0,001 ou menos 0,1? Não. Ele representa um valor extremamente próximo de zero, mas que nunca chega a ser zero. Então é um valor
infinitamente próximo de zero, mas que não é zero. Só que ele é negativo. Então, o que ocorre quando eu divido um valor real, no caso aqui, ó, o 5, por um valor que é infinitamente próximo de zero, só que ele é próximo de zero pela esquerda, ou seja, é um valor negativo que tende a zero, mas que nunca chega a ser zero. Por ele tender a zero, então o resultado da divisão de qualquer valor real por um número que tende a zero vai ser o infinito. Se esse número for negativo e o valor real for positivo, você vai respeitar a regra de sinais da divisão. Positivo dividido por negativo, negativo. Então será o quê? Um infinito negativo. Se fosse aqui, ó, zero pela direita. Vou apagar aqui, tirar essa poluição da tela. Se fosse aqui, ó, zero pela direita, tivéssemos aqui, ó, zero pela direita. O resultado dessa divisão seria o quê? O mais infinito. Por quê? Porque é um valor que se aproxima do zero a partir de valores positivos, mas não é zero, mas é infinitamente próximo. Ele se aproxima sem nunca chegar. Seria como se você tivesse um trem. Imagina, você tem lá um trem ou um carro que está se aproximando de algo sem nunca chegar. Por quê? Porque a estrada é infinita. Por quê? Porque há infinitos números antes de se chegar no zero. Você, antes de chegar no zero, ó, você vai chegar em 0,01. Antes de chegar lá, você vai chegar em 0,001. Antes de chegar lá, você vai chegar em 0,00000000001. Ou seja, há infinitos números aqui que tendem a zero, que se aproximam de zero, mas que não são zero. Por essa razão, novamente, quando você dividir qualquer valor real por algo que tende a zero sem nunca chegar, o resultado será o infinito. Ah, será um infinito positivo ou negativo? Vai depender o quê? Dos sinais dos valores. Se o valor for positivo e estiver sendo dividido pelo zero, por o valor que tende a zero pela direita, o resultado da divisão será o quê? O infinito positivo. Se o valor fosse negativo, se aqui fosse menos 5, nós teríamos como resultado dessa divisão o menos infinito. Agora, se aqui fosse menos 5 dividido por zero pela esquerda, ou seja, um valor que tende a zero pela esquerda, qual seria o resultado aqui? Ó? Mais infinito. Por quê? Negativo dividido por negativo vai dar positivo. E esse valor tende a zero sem nunca chegar nele. Logo, infinito. Então, você, quando tiver aqui esse tipo de caso, você sempre vai levar em consideração a regra de sinais para determinar se o infinito vai ser positivo ou negativo. Eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.